gente, eu sou a Pamela e esse é mais um Papo Ruvian. E hoje nós vamos mudar um pouquinho de assunto aqui no canal e falar sobre um assunto um pouquinho diferente. Porque eu preciso confessar, até eu já tô ficando um pouco cansada de estar falando de companion, fazendo biografia. Então, para não cansar vocês também, vamos mudar um pouquinho de assunto por enquanto e vamos falar hoje sobre os spin-offs da série. A série Doctor Who deu origem a um grande universo, que hoje a gente conhece como Universo Who ou Who Universe em inglês. Tem espalhado por aí inúmeros livros, revistas, áudios, textos, audiodramas, vídeos e etc. sobre a série Doctor Who e sobre todo esse universo. Então, aqui para manter um foco um pouquinho, eu vou falar somente dos que são oficiais da BBC ou que tem a produção da BBC no meio, é interligado à BBC diretamente. Mas antes da gente entrar de fato no assunto do vídeo de hoje, a gente precisa entender primeiro o que é e o que significa spin-off. Em português é também chamado e conhecido como derivagem, porque spin-off é um termo em inglês utilizado para designar o que é derivado de algo que já foi desenvolvido, pesquisado ou criado. É utilizado em diversas áreas, como tecnologia, negócios, pesquisas, mídias e entre outras. Mas como o nosso foco aqui é a mídia, a gente vai ver esse termo spin-off ou derivagem sempre que uma franquia for desenvolvida através de outra já existente e que geralmente obteve grande sucesso ou que precisa de algo a mais para ser complementada e o público poder entendê-la melhor, como é o caso de Doctor Who. E o primeiro spin-off que eu trago hoje aqui para vocês é também um dos primeiros a surgir, que é Torchwood. A gente escuta essa palavra pela primeira vez ainda em Doctor Who, quando o 10º Doutor e a Rose Tyler vão parar na antiga Inglaterra, liderada pela Rainha Vitória. Lá, além deles fazerem uma aposta bizarra, eles vivenciam uma situação mais bizarra ainda, onde a Rainha Vitória decide, então, criar uma organização, um segmento secreto do governo, que seria para caçar, investigar e tentar resolver, pelo menos, essas situações esquisitas e estranhas que aconteciam em toda a Terra. Mas focando mesmo na Inglaterra, em Londres, em Cardiff, que era a região. E ela decide dar esse nome Torchwood porque era a casa em que aconteceu toda aquela situação que ela vivenciou, que era Torchwood House, que na verdade era em Cardiff, não em Londres. E trago aqui uma curiosidade que, para quem não sabe, essa palavra Torchwood, na verdade, é formada através de um anagrama pelas palavras Doctor Who. Anagrama é onde a gente pega as mesmas letras de uma palavra e forma outra palavra. Aqui a gente tem Doctor Who, tem as flechinhas aqui explicando como que forma Torchwood, apesar que eu acho que não dá pra ver muito bem no vídeo. E aqui a gente tem exemplo de outros anagramas que a gente consegue fazer entre essas duas palavras, Doctor Who e Torchwood. E esse spin-off era já um projeto antigo do Russell T. Davies, que foi também responsável por trazer a série Doctor Who de volta em 2005. Inicialmente era para ser intitulado de Excalibur, onde ele faria uma série, um programa de ficção científica e crimes, mas num estilo mais americanizado. Em 2005 mesmo, o produtor-chefe da BBC 3 pediu para que ele criasse um programa de ficção científica para adultos, e foi aí que ele resolveu tirar a ideia do papel. O primeiro episódio dessa série foi ao ar em 22 de outubro de 2006, e devido ao horário de exibição e transmissão na Inglaterra, que era após as 21 horas, depois das 9 horas da noite, tinha um humor uma característica muito mais densa do que o Doctor Who, com mais ação, mais violência, cenas explícitas de sexo e relacionamentos entre pessoas do mesmo gênero. E Torchwood está intimamente ligada a Doctor Who, onde alguns episódios de ambas as séries é difícil de entender se você não tiver assistido as duas séries. Claro, a maioria do contexto você consegue entender, mas é um detalhe ou outro que você só percebe assistindo realmente as duas séries, como, por exemplo, aquela mão decepada do doutor anos atrás, que a gente falou no vídeo anterior da Dona. Ela achou aquela mão na TARDIS, mas justamente porque é explicado em Torchwood, porque na verdade na série Doctor Who só é mostrado quando ele perde a mão e cai da aeronave que estava lá no céu. E a gente achou que até então ele tinha perdido essa mão. Mas em Torchwood não só explica como foi achada, como também devolvida para o doutor e ficando na TARDIS. Nas duas primeiras temporadas, cada episódio, ou a cada dois, porque tem parte 1, parte 2 em algumas situações, conta uma diferente história.
Já a partir da terceira temporada, os episódios são todos em cima da mesma história. E no começo desse ano, lá para maio mais ou menos, saiu a notícia de que Torchwood retornaria, só que não as telinhas. Seria mais como um audiodrama produzido pela Big Fish Productions, onde ele seria dividido em 12 partes. O próprio Russell T. Davies estaria envolvido na produção, mas até um pouquinho antes de eu vir produzir o vídeo, eu não achei nenhuma notícia de quando a série seria lançada novamente. O que eu achei foi no Instagram, no perfil do John Barrowman, o anúncio de um novo personagem para a série, chamado Sladen, que ele homenageia Elizabeth Sladen, que é quem interpretou a Sarah Jane Smith, que é o próximo spin-off, inclusive, que a gente vai falar, que são as aventuras de Sarah Jane. Também criada por Russell T. Davies, foi a pedido do CBBC, que é um canal infantil da BBC, onde a ideia inicial seria criar um programa infantil trazendo um doutor mais jovem nas suas aventuras de adolescente. Mas o Russell logo de cara já cortou e falou que não seria nada legal e interessante para o público ver ele criando chaves de fendas sônicas lá em Gallifrey quando ele era ainda jovem, porque isso tiraria todo o mistério desenvolvido ao longo de todos esses anos em cima do personagem. E foi aí que surgiu a ideia de chamar mais uma vez Elizabeth Sladen para interpretar Sarah Jane Smith. Ela foi uma companion do terceiro e do quarto Doutores entre 1973 e 1976. E para criar o spin-off da Sarah Jane, eles utilizaram como base e como inspiração um spin-off da série clássica, que era K9 e Companhia. E como protagonistas nessa série, nesse spin-off, a gente tinha a Sarah Jane e o K9. Só que esse spin-off clássico teve apenas um episódio de aproximadamente 50 minutos. E esse episódio foi ao ar em 28 de dezembro de 1981. Só que como a recepção do público não foi tão boa assim, acabou não rolando uma continuação. Mas pelo menos pode ser usado como base para a criação da franquia de Sarah Jane Smith, que era realmente uma franquia de ficção científica e de fantasia, com um humor voltado mais para o público jovem, crianças e adolescentes. E nessa série, a gente tinha como elenco principal, inicialmente, porque claro que depois, ao longo dos episódios e das temporadas, vai mudando um pouquinho, a Sarah Jane. Temos o filho dela, adotivo, Luke, e os melhores amigos dele, que era a Maria e o Clyde. Além deles, resolvendo, investigando todas aquelas situações bizarras que aconteciam, tinha o Sr. Smith, que era um super computador, e o cãozinho mais fofo de todo o universo, que é o K9. E todos eles juntos acabavam formando uma equipe, um time que investigava e solucionava as mais diversas aventuras, mistérios e tentativas de invasão alien na Terra, só que de uma forma bem mais light do que Doctor Who. E o Doutor apareceu neste spin-off por 2 vezes. A primeira foi em 2009, quando estava indo o 10º Doutor, interpretado pelo David Tennant. O nome do episódio, traduzindo literalmente, era O Casamento de Sarah Jane. E a segunda vez foi em 2010, já com o Matt Smith e em sua 11ª encarnação. No episódio, também traduzindo literalmente, A Morte do Doutor. Claro que as duas séries, as duas franquias, são interligadas entre si. Só que se você assistir uma e não assistir outra, não se preocupa, porque não vai ser que nem Torchwood que você vai ficar boboiando e sem entender por aí. Você consegue entender quase que perfeitamente bem tanto Doctor Who quanto Sarah Jane, caso só assista uma ou outra. O episódio piloto da série foi ao ar em 1º de janeiro de 2007, mas a série foi só começar realmente em 24 de setembro de 2007. Chegou a ter 5 temporadas e era um sucesso. Só que em 2011 teve que ser interrompida porque Elizabeth Sladen estava lutando contra um câncer e acabou não resistindo e falecendo em 2011. Ela morreu em 19 de abril de 2011, mas o último episódio foi ao ar em 18 de outubro desse mesmo ano, porque a BBC queria homenagear a eterna Sarah Jane Smith. E o próximo spin-off que eu vou trazer para vocês hoje é Doctor Who Confidential, que nada mais era do que um documentário sobre Doctor Who, onde eles traziam pra gente os bastidores e as gravações dos episódios da série. Tinha como narradores vários atores, se não me engano algumas atrizes também, mas o que eu trago de destaque aqui pra vocês é David Tennant, que interpretou o 10º Doutor, e Noel Clarke, que interpretou Mickey Smith.
Ele foi criado pela BBC mesmo como um complemento para Doctor Who e era transmitido nas telinhas britânicas. Logo após vinha o episódio de Doctor Who, vinha o Doctor Who Confidential, que geralmente era sobre aquele episódio que acabou de passar. E lá na Inglaterra, vocês devem saber, Doctor Who é transmitido aos sábados à noite. E os seus 2 primeiros episódios foram ao ar no mesmo dia, 26 de março de 2005, onde o primeiro foi sobre o preview, né, que era tipo uma antecipação para Doctor Who, e o segundo foi baseado realmente no primeiro episódio de Doctor Who, que era Rose. Conta com 87 episódios de muito sucesso, tanto entre os fãs quanto o próprio elenco da série. Mas em 28 de setembro de 2011, o controlador da BBC, Zy Bennett, resolveu cancelar a série devido a corte de gastos. Claro que houve grandes campanhas, até mesmo abaixo-assinado, para que não cancelassem e não tirassem do ar esse spin-off. Mas não teve jeito. Em 1º de outubro de 2011 foi ao ar o último episódio e depois desse veio mais um como um extra, só que só existe em DVD. E em 2012 eles tiveram a ideia, foi até anunciado de que realmente seria feito um pequeno por trás das cenas, por trás das câmeras, um pequeno nos bastidores, onde seria postado, divulgado no site de Doctor Who oficial da BBC. Isso seria como forma de compensar a perda de Confidential. Mas só em 20 de agosto de 2014 é que eles resolveram realmente voltar com algo parecido com Confidential para o público, onde seria feita uma pequena série de 12 episódios mais ou menos, com 10 minutos cada um, e que seria chamado de Doctor Who Extra. O primeiro episódio foi quase que imediatamente depois do seu anúncio, porque em 23 de agosto de 2014 já foi ao ar o primeiro episódio. Só que não durou muito, durou apenas 2 séries, e o último episódio foi transmitido em 5 de dezembro de 2015. Todos eles em uma plataforma online. Depois disso vieram mais 9 episódios, que foi mais como uma home media, que foi transmitido entre 2 de novembro de 2015 até 23 de janeiro de 2017. Tinha uma narrativa e uma apresentação totalmente diferente de Confidential, e após o seu cancelamento foi substituída por Doctor Who The Fan Show, que começou a ser transmitida em 15 de abril de 2017, um pouquinho depois de cancelar e acabar de transmitir o Doctor Who Extra. É transmitido a partir do canal oficial de Doctor Who no YouTube. Para quem quiser, para quem entender um pouquinho de inglês e quiser acompanhar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal para vocês poderem acompanhar. Hoje apresentado pela Crystal D e pelo Luke Spillane. Até hoje conta com 13 episódios de 15 a 20 minutos mais ou menos. E até agora, pelo menos até quando eu vim fazer o vídeo, não tinha nenhuma previsão, planejamento de que também fosse cancelado. O que acaba sendo um alívio bem grande para os fãs que amam conhecer um pouquinho mais dos bastidores da série. E depois disso tudo, vem Class, que é o terceiro e, por enquanto, o último spin-off de ficção científica e drama surgido através de Doctor Who. É também o mais recente. A história aqui é focada em 5 estudantes do 6º ano de Coal Hill School, uma escola que vira e mexe aparece em Doctor Who, e que é bom a gente sempre lembrar que essa escola aparece no primeiro episódio com a Susan Foreman como estudante, o Ian e a Bárbara como seus professores e, posteriormente, companions de viagem do primeiro doutor, interpretado pelo William Hartnell, e aonde Clara Oswald também dava aula. Em Class, o elenco principal tinha seus desejos e seus segredos, mas também tinha que lidar com o estresse do dia a dia, causado pelos pais, pelos amigos, trabalhos escolares, sexualidade e aflição. O primeiro episódio foi lançado em 22 de outubro do ano passado, 2016, e o último episódio foi transmitido em 3 de dezembro de 2016. Cada episódio tinha ali seus 43, 50 minutos. E apesar da boa recepção pelo público, das boas críticas que Class teve, infelizmente agora nesse mês de setembro mesmo, a BBC anunciou de que a série estaria sendo cancelada e de que não haveria uma continuação da franquia. Poxa vida, que mancada, hein, BBC? Bom, gente, eu sei que acabou ficando um pouquinho confuso, porque a gente viu os spin-offs realmente, que foram Torture, Sarah Jane Smith, Class, mas também teve o clássico, que foi o K9, e tem os que são os documentários, mas também é uma derivação, uma derivagem de Doctor Who.
Mas eu procurei manter mesmo aqui o foco mais nas que são oficialmente da BBC, que tem a produção dela em si, ou que pelo menos ela está interligada de alguma maneira na produção desses spin-offs. Eu espero que vocês tenham entendido, mas se tiver alguma dúvida, deixem aí no comentário, respondo assim que possível. Por favor, deem um like no vídeo se vocês gostaram, que isso ajuda bastante na divulgação. E também se puder ajudar a divulgar para todo mundo que vocês conhecem, que queiram, que conheçam um pouquinho mais também de Doctor Who, ajuda bastante a divulgar, eu agradeço bastante. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. E vou deixar aí embaixo também na descrição do vídeo para quem quiser me seguir nas redes sociais. A página do canal no Facebook e o meu Twitter e o meu Instagram, onde também estou sempre postando novidades sobre o canal e também um pouquinho sobre o site Papo Ruben. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e a Lonze e até a nossa próxima viagem no tempo e no espaço.